Então, é como que a gente usa a ciência, a matemática, a química, a física, todas as ciências, biologia, tudo isso para ajudar nas investigações criminais. Isso não é importante só para você atestar que alguém é culpado, mas, acima de tudo, é muito importante para a gente mostrar que alguém é inocente. Então, quando a gente fala de ciências forenses, as pessoas, né, às vezes, os seriados e a mídia, tudo que envolve isso que começou a popularizar, eles só mostram, às vezes, o lado da busca pelo culpado, né, ou que se consegue usar a ciência para achar um culpado, mas a ciência também é muito importante para aqueles que, eventualmente, num caso de erro, são inocentes. Né? Você consegue ter uma comprovação de que, por exemplo, aquela pessoa não estava numa cena de crime e assim por diante. Então, os dois lados são muito importantes. Tá? Então, aqui meu nome, né? O departamento, eu sou professora aqui do Departamento de Química da USP. Tá? Eu sou professora de criminalística dentro do curso de Química Forense. A ciência forense, ela é uma conexão, né? uma ligação entre ciência e direito. Tá? Quando a gente pensa nisso, às vezes você fala, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Assim, você pensa, um advogado, um juiz, um promotor, o que isso tem a ver com um químico, um físico, um matemático, um estatístico, um biólogo, um engenheiro, um contador, enfim, todas as profissões técnicas, tá? Qual é a ligação entre isso, entre as duas coisas? Então, a gente tem aqui, de um lado, a ciência, de outro lado, o direito. E no meio deles, a gente tem a perícia, né? Que é o quê? Que é a investigação científica dentro do processo. Pode ser criminal, pode ser civil, pode ser trabalhista. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o termo forense, ele não se refere unicamente à parte criminal. Pode ter perícia civil? Pode também. Tá? Parte de dívidas, mesmo a parte de química tem na área civil. E tem também na área trabalhista. Né? Se uma pessoa se acidenta no trabalho, ela precisa ser afastada por algum tempo. Você tem o médico. O médico faz a perícia trabalhista para dizer se a pessoa, por exemplo, está apta ou não a trabalhar. Então, tudo isso é perícia e é a parte forense. A gente aqui vai falar especificamente da perícia criminal, né? Da perícia utilizada para ajudar a solucionar crimes. Tá? Então, quais são os tipos de crime que as ciências forenses podem ajudar? Todos. Começa por aí. Né? Praticamente todos. Então, a gente tem uma série de crimes. Quando fala em crime, vocês com certeza vem talvez na cabeça de vocês um crime mais difícil, né? Uma morte ou alguma coisa do tipo. Mas existem inúmeros crimes. E nem sempre eles envolvem assim, sangue ou coisas desse tipo. A gente tem falsificação de documentos, falsificação de remédios, falsificação de alimentos, por exemplo, que são até considerados crimes hediondos. Tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês vou começar a explicar alguns crimes que as ciências forenses atuam bastante e qual a parte, né, que às vezes é colocada na parte, por exemplo, de química ou dessas outras matérias. Então, primeira coisa, nós temos que entender que a ciência forense ela é inter e transdisciplinar. Tá? Então, é uma ciência
que ela às vezes precisa do conhecimento de mais de uma disciplina para ser resolvida. Então, por exemplo, num crime complexo, você não adianta ter uma única análise, você tem que ter várias análises. Então, às vezes, você precisa de vários profissionais diferentes para resolver um problema. Então, por exemplo, nos crimes contra a vida, a gente tem o caso de, aqui, né, representado para vocês, de manchas de sangue, tipos de arma. A gente sempre pensa em arma de fogo, mas existem as outras armas também, tá? Que não necessariamente são armas de fogo. Então, às vezes, um punhal, pode ser até algum instrumento usado na hora que é capaz de causar algum ferimento em alguém, tá? Então, a gente ajuda a ver aí os tipos de arma. E aqui, por exemplo, resíduos de arma de fogo é uma coisa que entra bastante a parte de química, né? Então, a pessoa que ela dá o disparo, quem dá o disparo fica o quê? Com resíduos de pólvora na mão. Isso é facilmente detectável? Depende, né? Depende da técnica que você usa. Então, tem alguns exames que podem ser controversos, tá? Então, quanto melhor o exame e a coleta desse resíduo, mais fácil. Pode perguntar. Ela vai ficar, ela tem um tempinho ainda, tá? Mesmo ela às vezes lavando, ela ainda pode ter alguns resíduos que continuam por um tempo, tá? Então tem várias formas disso ficar impregnado. Às vezes pode ficar na roupa, pode ficar em outras partes do corpo. Tem vários estudos que envolvem o quanto tempo demora, né? Outra coisa que, dependendo do teste, por exemplo, alguém que trabalhe com mecânica, vamos supor, um mecânico, tá? Ele pode ter alguns tipos de resíduos na mão que não são exatamente de armas de fogo e podem ser confundidos, né? Então, por isso que é importante uma análise muito bem feita para dizer se realmente aquilo é um resíduo de arma de fogo ou se é alguma contaminação pelo tipo de trabalho da pessoa, enfim. Tá? Tudo isso tem que ser bem averiguado, né? Então, por exemplo, que nem as manchas de sangue. Se tem manchas de sangue, você lava, mesmo que você lave, depois de um tempão, se tem traços dela, você consegue ver, por exemplo, com luminol um tempo depois, mesmo lavando. Tá? Então, tem alguns resíduos que são mais persistentes, tem outros que não. Então, tem várias considerações que devem ser feitas aí para a gente verificar. Tá? Então, nem sempre a lavagem ela vai retirar tudo na primeira vez. Pode ser que depois de um tempo, sim. Tá? Então, esse, né, crimes contra a vida. Crimes contra a dignidade sexual. Né? O que é um crime contra a dignidade sexual? Estupro, né? Exatamente. São crimes que cada vez a gente vê, é triste, mas tem muita incidência, né? E eles precisam ser investigados. Você tem que relacionar quem é o agressor. Tá? Então, aí entra muito a parte de medicina legal, que a gente vai ver a diferença entre medicina legal, criminalística e criminologia daqui a pouco. E aqui a gente tem, né, na parte de química, por exemplo, poderia entrar análise de fluidos corporais. Então, às vezes, numa agressão sexual, são deixados fluidos corporais que podem identificar um agressor. Tá? Então, é muito importante também nessa parte. Quem sabe o que é um crime contra o patrimônio? Isso, mas tem uma coisa mais fácil ainda. Exatamente, muito bem. Temos aqui um advogado ou um perito nato. Falou tudo. Contra algo que é de alguém. Um crime contra a propriedade, contra o patrimônio. Né? A propriedade, ela é
ela é protegida pela Constituição Federal, tá? Então, por exemplo, se eu furtar uma coisa, a gente às vezes acha que é a mesma coisa, o furto e o roubo. Quem acha que é a mesma coisa? Sim ou não sabe? Quem sabe? Quem acha que é diferente? Quem acha que é igual? O furto e o roubo. E quem não sabe? Não sei, é a maioria, né? O furto é quando eu pego, né? Como você chama? Como ele chama? Fernando. Então, o Fernando falou, é contra alguma coisa de alguém. Então, vamos supor que eu pego aqui do Rian esta caneta, né? Peguei, ele olhou para lá, eu achei a caneta bonita, eu peguei esta caneta e levei embora para mim. Tá? A caneta é dele, certo? Eu estou fazendo o quê? Furtando. Eu precisei agredir o Rian? Não, eu não precisei. Então, o furto é quando a subtração, quando você pega alguma coisa de alguém, acontece sem violência ou grave ameaça. Tá? Então, quando alguma coisa some, né, sem violência ou grave ameaça, isso se chama furto. Então, às vezes pode acontecer numa casa, uma casa pode ser furtada, sem que as pessoas estejam lá dentro dela. Né? E tem o roubo. O roubo acontece o quê? Com violência ou grave ameaça. Então, alguém te ameaça com uma arma ou qualquer coisa do tipo para retirar uma coisa que é sua, aí você tem o roubo. Vocês concordam que são diferentes? Quem que determina como foi o modo de ação? A investigação, tá? A investigação determina e dentro da investigação a gente tem a perícia. Então, né, no crime contra o patrimônio, a gente tem um monte de vestígios. Tá? E tem também os crimes mais tristes, né, que são um crime, por exemplo, um roubo seguido de morte, tá? Que seria o latrocínio, que é diferente de um crime contra a vida que está ali em cima. É um crime contra o patrimônio. Então, ele queria, né, subtrair alguma coisa, mas aí acabou o quê? Matando a vítima. Então, a forma como acontece faz toda a diferença para a justiça. Por que isso? Porque a justiça tem que saber o tipo de crime que foi. Ela tem que falar assim, o que aconteceu? Ele só cometeu um crime contra a vida, só, não é isso que eu quis dizer, tá? Ele cometeu um crime contra a vida ou foi um crime contra o patrimônio que acabou resultando em uma morte ou numa lesão corporal, enfim. Tá? As penas são diferentes. Você tem uma pena diferente para um crime e para outro crime, outra pena. Não, não tem. Então, você tem que saber qual que é a dinâmica da ação. Tá? Porque isso vai fazer toda a diferença para o julgador. O juiz ele precisa dessas informações. O juiz ele não está na cena do crime. Tá certo? Ele vai julgar muito tempo depois. Então, quem coloca o juiz na cena do crime é o perito. Tá? A perícia e a investigação que contam para o juiz a história de como tudo aquilo aconteceu. Tá? Então, aí a gente tem alguns vestígios que podem também ser usados em crimes contra a vida, mas eu coloquei. Então, por exemplo, o crime contra o patrimônio, uma das formas dele é por arrombamento. Né? Quem nunca ouviu falar, a casa de fulano estava com a porta, com a janela arrombada. Né? O arrombamento, ele dá um acréscimo na pena. Tá? E, às vezes, você precisa saber, foi arrombado com o quê? Né, com um pé de cabra, com uma picareta, qual é o instrumento. Então, você pode usar modelagens de marcas, tá? Para ver que tipo de instrumento foi usado para o arrombamento. Então, cabelos e fibras. Né?
toda vez que vocês entram num lugar, então, por exemplo, cada um de vocês hoje veio aqui nessa sala e entrou aqui. Né? Quando você entra, você deixa a sua marca. Né? Seja um fio de cabelo, uma impressão digital, qualquer, eu estou falando, pode até ser saliva, tá certo? Todo mundo, então, tem um princípio que chama todo contato deixa uma marca. E é a análise dessas marcas que vai fazer você individualizar aquela pessoa que cometeu o crime. Certo? É essa a diferença. Então, vamos supor que ocorra um crime nessa sala, agora. Ninguém sabe quem foi, mas vamos supor. Tá? Todos nós temos marcas aqui. E se só uma pessoa cometeu o crime, todas as outras são inocentes. Certo? Mas a sua marca está no... Então, você estava no local do crime, mas você não é quem cometeu o crime. E isso tem que ser diferenciado pela ciência. Tá? É essa a diferença. Certo? Aí a gente tem crimes contra a administração pública. Né? Então, a gente tem vários crimes. Esse é um crime, por exemplo, que não tem sangue, né? Que vocês nem sabem. Então, uma falsificação. Então, não pode, viu, gente, falsificar coisa. Nem carteirinha de estudante. Tá? Não pode fazer nada disso. Você está falsificando. Quando é que vocês ainda não chegaram na universidade, a gente pretende ver vocês aqui daqui a um tempo. Mas, por exemplo... quando um colega assina uma lista de presença para outro, é um tipo de falsificação, tá? De documento público também. Então, a gente tem toda essa análise, né, de falsificação, que pode levar, então, a ter falsificação de documentos, certidão de nascimento. A gente está falando de coisas simples, mas tem coisas que são piores, né? Título de eleitor. Já viram? Todos vocês têm um RG, não tem? Vocês já viram quantas coisinhas? Por que será que ele é daquela forma? Então, eles têm o que a gente chama de... Aquele papel, não é um papel que você pode encontrar em qualquer lugar. Ele tem uma especificação definida. Ele serve só para o RG. Então, ele tem elementos de segurança, porque se alguém tiver com uma identidade falsa, você pode comparar se é o mesmo papel, se tem os mesmos elementos de segurança, se tem tudo isso. Tá? Assinaturas também. Tem gente que é craque em imitar a assinatura de outra pessoa. Então, tem os exames grafoscópicos. Tudo isso entra na perícia. A perícia documentoscópica, que a gente chama de documentos, ela é uma perícia muito, muito minuciosa, tá? Que pega vários pontos e precisa de uma série de exames diferentes. Crimes contra a ordem financeira, por exemplo, análise de moeda falsa. Quando a gente fala moeda, tem o papel moeda, né, que é o dinheiro, e tem a moeda propriamente dita. Tá? Vocês já se questionaram se aquela moedinha que você está na mão é realmente verdadeira? Já, gostei. Quem falou já? Isso, tá? Exatamente. Será que assim é lógico que você pegar a moeda, a própria moeda, a gente tem a Casa da Moeda e o Banco Central, que eles dão o quê? Os parâmetros para como o dinheiro deve ser feito. Fala, Fernando. Exatamente, são os elementos de segurança que eles chamam. Então, se você pegar uma nota de qualquer valor, tá, você vai ver que tem lugares que a textura dela é de um jeito diferente, ela tem a marca d'água, às vezes ela tem uns elementos que a gente não vê, mas que se você coloca uma luzinha de ultravioleta... Isso... levanta, ela tem aquele um filete também que se coloca, que tem uma... Tem gente que tira aquilo, né, da nota. Não tire. Tá? Eu conheço pessoas que elas pegam e tiram aquilo. Aquilo é um elemento de segurança, né? Você não pode tirar. Tá?
E ela tem... Se foi tirado ou não? Consegue. Consegue sim. O banco tem várias formas de verificação, tá? E se você encontrar uma moeda falsa, você também tem que levar para o banco, você tem que dizer que aquilo é falso, né? Então, os elementos de segurança de uma nota, eles são muitos, né? Da moeda, a gente tem também vários elementos de segurança, os metais. Então, ela é feita por uma quantidade específica de metais, quanto tem de cobre, quanto tem, não sei o quê, ele tem lá toda a parte dele. Então, às vezes, todas elas têm o quê? Uma massa que é muito próxima. Você não vai ter uma moeda de R$1 com massa diferente de outra moeda de R$1 se ela é o quê? Verdadeira. Então, elas têm um padrão que elas seguem. Às vezes, a gente pega uma moeda e fala, gente, essa moeda está muito diferente. Tem, sei lá, o desenho está estranho. Enfim, isso às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes você pega, põe no bolso e nem olha. Tá? Então, tem muita coisa. Isso é muito ruim para o país. Porque o dinheiro que a gente tem, ele tem que representar o que existe no Tesouro Nacional. Se mais dinheiro está circulando do que existe a correspondência, a gente tem um problema econômico, certo? Então, é muito importante que isso seja bem investigado, tá? Crimes ambientais. Crimes ambientais, por exemplo, agora eu vou vender, né? Lógico que eu tenho que vender o meu peixe, né? A parte de química é uma parte muito importante para crimes ambientais, para determinar a poluição. Tá? Existem outras disciplinas importantes, sem dúvida, né? Biologia, geografia, geologia, todas essas áreas da ciência são importantes para a engenharia. A gente tem engenharia ambiental, engenharia florestal. Todas elas são extremamente importantes para crimes ambientais. E a gente tem cada vez mais encontrado crimes ambientais, desde desmatamentos, que são cortes ilegais de árvore. Tem. O IBAMA é um fiscalizador. Tá? Ele é um órgão fiscalizador do governo. Ambiental também, tá? Do meio ambiente. Como é o seu nome? Ezequiel, isso mesmo. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem órgãos que são nacionais e a gente tem órgãos estaduais. Aqui no estado de São Paulo, qual que é o órgão ambiental responsável? A CETESB. Então, a CETESB, ela faz uma série, ela não faz perícia, mas ela é responsável por fiscalizar. E se ela achar algo errado, entendeu? Vem os peritos, porque é um crime, então tem que vir os peritos criminais, para poder dar as respostas para o órgão ambiental e para toda a população. Então, o meio ambiente, ele é um bem de uso comum. O meio ambiente, ele não é meu, ele não é seu, ele é de todas as pessoas. Tá? Então, uma pessoa só não pode tirar a qualidade desse bem para outras deixarem de ter. Então, quando um rio é poluído, quantas pessoas precisam de um rio? Muitas, todos nós já ficaram sem água. É muito triste. Tá? E nós também temos que desenvolver essa consciência de não jogar o lixo no chão. Não jogar... Parece que não é só um papelzinho, não é. Um papelzinho de uma pessoa, segunda pessoa, dá uma chuva, tudo isso vai para as galerias e vai poluir os nossos rios. Tá? E você vai ser prejudicado também. Né? Então, os crimes ambientais são muito... A gente está falando de água, mas tem também o quê? O ar. Tá? O ar que a gente respira, quem nunca pegou uma fumaça? Você consegue? Arde o olho, você não consegue respirar. Imagina se o tempo todo fosse assim. Então, a gente tem que ter muita consciência. Eu falei que quando eu era criança, faz já um bom tempo, tá? Eu aprendi
na escola, eu lembro que eu aprendi em ciências, eu tinha 8 anos, eu aprendi em escola que água era era inesgotável, era um bem ambiental inesgotável. Vocês, eu tenho certeza que vocês não aprendem mais isso, ainda bem. Por quê? Porque naquela época a consciência ambiental era diferente. Lógico que a gente tem os ciclos da água, nesse contexto ela pode ser inesgotável, mas a água doce, a gente já tem pouca, que é a que a gente precisa, a gente tem muita água salgada. Os processos de dessalinização são o quê? São caros. Quem que falou? Eles são muito caros. Então a gente tem que cuidar o máximo possível. E se a gente começar a sujar, tem um limite, né? Para tudo tem um limite. Tá? Então, tentar evitar o máximo possível ter atitudes que degradem o meio ambiente. Crimes em relação a leis de drogas, né? Então, o tráfico no nosso país é crime, tá? E muitas vezes, às vezes a gente tem uma pessoa que é usuária de drogas, mas que também o quê? Acaba fazendo tráfico para sustentar o próprio vício. Tá? Então, a nossa lei, ela é uma lei que ela acaba punindo tanto o usuário quanto o traficante, certo? Só que você tem que saber separar uma coisa da outra. Tá? O usuário, às vezes, de droga, ele é uma pessoa que está doente, porque a dependência química ela é uma doença. E as pessoas reagem de maneira diferente, né, à mesma exposição. Tá? E, então, a gente precisa saber diferenciar. Né? E isso, muitas vezes, é feito até a caracterização da substância. Por exemplo, às vezes você tem um remédio e não é uma droga. Pode ser um pó branco, mas que não é nada proibido. Como você sabe isso? Como que você determina se uma certa substância é ou não droga? Tá? Então, por exemplo, se você tem um pó branco em algum lugar, é giz? Aqui não tem giz, mas é giz? Não sei. É giz? É cal? É cocaína? Eu não sei. Eu preciso fazer o quê? Uma análise, um exame para saber se aquilo é realmente proibido ou não. Tá? Tudo bem? Esses exames são exames químicos. Tá? Os exames mostram qual tipo de droga você tem naquele lugar ou não. Tá? Quando a gente fala droga, né, nem sempre... Quem já foi numa drogaria? Todo mundo, né? Quando a gente fala drogas, a gente fala são remédios de uma maneira geral. As drogas de abuso, tá? São as drogas proibidas, certo? Maconha, cocaína, êxtase, várias. Acho que vocês já tiveram palestras sobre isso, tá? E é muito, né? E é muito complicado, entendeu? Realmente é algo que tem que se prestar atenção. Então, a nossa lei, ela também tem mecanismos de prevenção, né, ao uso de drogas. Então, por exemplo, palestras explicando os efeitos, o que pode acontecer e assim por diante, tá? Crimes de trânsito. Né? Se você... É crime. Sem dúvida. Já foi considerado. Pois ninguém foi preso até hoje. Mas, com certeza, aquilo lá é considerado um crime. O que precisa para ser um crime? Agora, ela levantou uma coisa interessante. O que precisa para um crime, para uma coisa ser considerada crime?
fora da nossa lei. Como é o seu nome? A Isadora chegou no ponto muito certo. Tá? Então, nós temos leis que dizem o que é crime. Então, nós temos uma lei de crimes ambientais, por exemplo, que você falou. Então, para um evento ambiental ser crime, ele tem que estar lá na lei, dito que aquilo lá é crime. Tá? Então, por exemplo, tem sociedades que uma coisa é crime, por exemplo, aqui, a nossa lei, ela acaba punindo, de alguma forma, o usuário de drogas. Tem países que não punem o usuário. A pessoa pode consumir drogas, não pode traficar. Então, cada país muda. Né? Às vezes, muda, os crimes são diferentes. Tá? Então, tem país que uma coisa é crime e outro não. Então, mas a gente tem que prestar atenção no país que a gente mora. Né? Você tem que conhecer os crimes do país que a gente mora. Então, a gente tem uma lei de crimes ambientais. Então, se aconteceu, por exemplo, um problema numa água, mas que não afetou os parâmetros conforme manda a lei de crimes ambientais, então não foi crime. Certo? Tudo bem? Crimes de trânsito. Então, um atropelamento... ou alguma coisa, às vezes você tem que ver se ele foi criminoso ou não. Mas a nossa lei, por exemplo, ela proíbe que uma pessoa dirija embriagado ou sob influência de substâncias similares, psicotrópicas. Tá? Então, a nossa lei, ela já fala que só você sentar no volante embriagado já é crime. Você não precisa machucar ninguém. A nossa lei não deixa, que a gente chama, a nossa lei tem tolerância zero para álcool e similares. Tá? Então, você não pode dirigir embriagado. Overdose do quê? Porque você pode ter overdose, inclusive, de remédio que é permitido. Né? Não, a gente tem esses casos. Entraria, depende da... Então, depende da situação. Você está perguntando se entra nessa parte de trânsito ou se entra... Então, o exame toxicológico ele serve para vários crimes. Tá? Ele é um exame que vai determinar quanto de uma determinada substância tem no sangue, e ele pode atender vários crimes. Tá? Mas na lei de trânsito, especificamente, a gente tem o quê? A determinação de álcool no sangue. Quem nunca ouviu falar do bafômetro? Né? O bafômetro não é no sangue, mas ele dá o quê? Ele dá uma ideia se a pessoa consumiu ou não álcool. Tá? Isso pode ser confirmado por um exame de sangue. Fala. Não, não engana. Tá? Tem várias formas, né? As pessoas falaram do mesmo jeito que falam. Se você comeu chocolate, você está comendo um doce, tá? E né, você tem o álcool por baixo, enfim. O que é bom para passar no teste do bafômetro é não beber. É a melhor forma. Quem dirige não bebe. Tem que ser uma regra. Vocês, quando crescerem, tirarem carteira de motorista, tiverem carro, vocês têm que combinar entre os amigos. Tá? Quem dirige não bebe, senão pega um táxi. Divide, é uma questão de responsabilidade. Porque o álcool afeta mesmo os seus reflexos. Então, assim. Então, a melhor forma de não ser pego no bafômetro é não bebendo, sempre. Tá? E a gente pode, um outro dia, até fazer esse seu experimento aí para ver se é verdade. Tá certo? É uma coisa legal. Tá? E outras fraudes, né?
o nosso país, infelizmente, é o quê? É um país muito... que a gente acha muitas fraudes. Tá? Então, a gente tem fraudes de alimentos, a gente tem fraude de remédio, a gente tem fraude de bebida. Né? Tudo tem uma série de falsificações. Uma falsificação de remédio é uma coisa absurda. Então, imagina que você está doente, você precisa tomar um remédio, você compra este remédio e esse remédio não faz efeito em você. Já pensou nisso? O desespero de uma pessoa que tem uma doença grave poder entrar em contato com um medicamento falsificado, tá? Que não vai fazer efeito nela, ou às vezes pior, que tem alguma substância que vai piorar a situação dela. Então é muito, muito complicado. E a gente tem muitos casos disso. Então, a avaliação forense é super importante para determinar se, por exemplo, se um medicamento, um alimento, uma bebida é falsificado. Então, a gente tem falsificação de cachaça, cerveja, uísque, tem uma série de falsificações. E quando você tem a falsificação, isso pode afetar de forma muito pior a pessoa, né? Porque pode ter substâncias ali que vão fazer muito mais mal para ela. Então, a gente tem desde falsificação na caixinha. Por exemplo, quando você altera a data de validade, de repente você não ia mexer, o remédio é o remédio mesmo, mas ele está vencido. E aí troca-se a coisa e tem a data de validade alterada. Isso é uma falsificação. Tá? No envenenar o alimento entra a periclitação da vida e da saúde, né? Crimes é outro tipo de crime, é crime contra a saúde, certo? Envenenar e você quer que a pessoa tenha um efeito daquilo, não é diferente de falsificar. O falsário, na verdade, ele não quer nada, ele só quer ganhar dinheiro com a falsificação. Se acontecer alguma coisa, tudo bem, mas ele não tem a parte, assim, o objetivo inicial de fazer mal para alguém. Ele sabe o que ele vai fazer, mas ele quer ganhar o dinheiro falsificando alguma coisa que faça sucesso, entendeu? Então aqui, né, o que dentro das ciências forenses. Então a gente tem aqui hoje mesmo até essa é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de separar. Tudo isso pode entrar nas ciências forenses, mas de separar dentro das ciências forenses o que é medicina legal, o que é criminologia e o que é criminalística. Tá? Então, todas fazem parte das ciências forenses, mas são coisas específicas. Por exemplo, eu sou química. Tá? Eu jamais posso fazer o que a gente chama, né, de necropsia ou um exame médico legal. Por quê? Porque a profissão que eu escolhi não me deu conhecimentos para isso. Então, quem avalia num crime, por exemplo, que aconteceu com um corpo, e não precisa exatamente ser uma pessoa morta. Você tem muita parte de medicina legal em agressões, em pessoas, né, vivas. Tá? Eu já vou explicar um pouquinho só, Ezequiel. Eu sei que vocês querem saber bastante, tá? Mas a medicina legal, ela vai ser o quê? Medicina legal também envolve a parte de odontologia, né? Então a gente tem a parte toda de odontologia forense, que serve para identificação. Se uma pessoa é encontrada já esqueletizada, como que você sabe que era ela? Por exemplo, alguém que está desaparecido. Então é muito importante, são exames extremamente importantes, mas são diferentes. Tá? A criminalística, então aqui é uma foto, né, uma autópsia aí do Simonet, tá? É uma obra de arte, né, de medicina legal. Então isso é a caracterização da medicina legal, certo? Então quem gostar de medicina e gostar dessa parte, pode pensar em ser médico legista, tá?
Aqui a gente entra no que o Ezequiel quer saber, que é criminologia. Tá? A criminologia é estudo das causas do cometimento de crimes. Então, por exemplo, por que uma pessoa comete crimes? Quem sabe? Então, mas o que leva à vingança? Por exemplo, você é vingativo? Nem eu. É sim. Adorei. Adorei. Ele ficou vermelho. Mas o que eu estou falando é o seguinte: as pessoas, nós somos seres humanos. Cada um tem uma vivência da vida. Certo? Tem pessoas que têm uma vida melhor, tem pessoas que têm uma vida pior, e isso vai construindo o quê? O que nós somos, né? Nossa personalidade, a gente é o conjunto das vivências que a gente tem. Então, tem pessoas que podem ter uma vivência e desenvolver algum tipo, né, de aspecto. Quem acha que o meio que a pessoa vive pode ser um fator que influencia? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem acha que a pessoa já nasce ruim? Tem uns ali que acham. Não dá para saber. O que é nascer ruim, o que é o meio que a pessoa vive. Entendeu? Então, são coisas... Não. Genética é outra coisa. Né? Assim, genética, por exemplo, isso é para quem acredita que a pessoa pode nascer ruim. Mas, sei lá, será que ela nasce mesmo? O ser humano é complexo, né? Será que um bebezinho, quando ele nasce, você já pode falar que ele vai ser... Você não pode falar isso. A pessoa, ela vai acumulando experiências durante a vida, e essas experiências podem traçar a personalidade dela. Tá? Então, isso é criminologia. Então, ela estuda o psicológico, não só do comportamento da pessoa, como do ambiente que ela vive. Por exemplo, a gente vive uma época fácil no Brasil. Quem aqui passa um dia sem ter medo de alguma coisa? Você não fica com medo? Você não tem medo de sair na rua? Às vezes de sair com... vamos supor, você ganhou uma correntinha, etc. Ele está com a mão na correntinha, né? Você ganhou, você não tem medo, às vezes, de sair com uma coisa, de ser assaltado, o celular. Quem aqui já foi assaltado? Algumas pessoas. Mas quem tem medo de ser? Todos. Porque nós vivemos, né, o país está passando por uma fase difícil. Tá? Complicada, né? A gente chama assim, é um momento de anomia. A gente não tem muitos crimes sendo cometidos. Tá? Por que será que isso está acontecendo? Talvez a educação, talvez não, tenho certeza. É um dos fatores. Tá? Mas o que eu estou falando assim, eu não sei. Estou fazendo uma pergunta, mas eu não sei responder, eu não estudo isso. Mas existem profissionais que estudam, né? Então, sociólogos, aí é mais um pouco a parte das ciências humanas, tá? Então, sociólogos, psicólogo não é exatamente humanas, mas tudo bem. Mas eles estudam o quê? Não só o comportamento da pessoa, como o comportamento da sociedade como um todo. Tá? E por que isso está... Psicólogo, sim. Sim, psicólogo, sociólogo, historiadores, todos eles podem ajudar e ajudam a entender o porquê existe não só um comportamento, às vezes, de uma única pessoa, mas de um grupo de pessoas. Por que aquele grupo acaba cometendo crimes? Então, essa foto aí é para representar o quê? O que está por trás da personalidade, da construção, e que pode levar ao cometimento de crimes, certo? E, às vezes, determinar por que tem pessoas que cometem crimes da mesma forma.
né? Às vezes você tem os criminosos seriais, né? Que eles têm um padrão de cometimento de crimes. Então, e isso tem uma parte super importante que chama perfil criminal, que é você traçar, por exemplo, às vezes, quando os investigadores, os policiais, eles estão percebendo um tipo de crime que tem uma característica, isso precisa... Por que essa pessoa está cometendo esse crime? Então, tem toda uma discussão por trás disso. E isso é muito interessante, muito importante, e pode ajudar também a entender o momento, o que está passando, e todos os processos, e também pode ajudar na investigação. Por exemplo, os terroristas, você falou os terroristas, né? Na nossa lei, eles são terroristas, digamos assim. Na lei deles, não. Na lei deles, eles não estão cometendo crime. Então, é uma coisa muito de avaliação. Pode ser pensado nisso, né? Enfim, isso é muito complexo. O que eu quero dizer é que ninguém sabe as respostas. Tem que ser estudado. Tá? São estudos, por exemplo, ele teve essa opinião. Eu vi algumas reações que aparentemente não têm a mesma opinião dele. Qual é a melhor forma de resolver uma divergência de opiniões? Discussão saudável, respeitosa e estudo. Então, ele tem essa ideia, é uma hipótese. Ele acabou de formular uma hipótese. Tá? Ele acha, né? Será que isso acontece? Como você chama? Maurílio? Maurílio formulou uma hipótese agora, que os terroristas de hoje, etc., podem ser comparados aos soldados das cruzadas. Isso é uma hipótese, certo? Ele pode estudar isso. Isso pode virar um estudo para ver, será que são comparáveis à mesma época, os mesmos motivos, enfim. Tá? Então, é isso que a criminologia estuda. E a gente tem a criminalística, né? Que é o quê? Chegamos no ponto onde a perícia atua mais, que é a análise do vestígio. O que é um vestígio? Eu lembro que eu falei que toda vez que você chega num lugar, você deixa... Eu deixei até a marca do meu batom aqui, que horrível. Todo contato deixa uma marca. Então, quando os peritos chegam num local de crime, tá, eles vão avaliar tudo que está ali. Tudo. Todas as marcas, tudo que é deixado. Lembra que eu falei assim, vamos supor, quantas pessoas tem nessa sala? Acho quase 100. Certo? Se uma pessoa daqui cometeu o crime, é só essa pessoa que tem que ser identificada, certo? Então, só que todo mundo deixou vestígio. Então, tem uma diferença que a gente chama entre vestígio e evidência. Então, os peritos, eles vão dar o quê? As evidências, eles vão avaliar os vestígios e vão mostrar o quê? Quais deles são correlacionados com o crime. Então, os peritos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer análise científica desses vestígios para falar, olha, esses estão relacionados com o crime ou com o criminoso. Então, por exemplo, se existem 10 facas numa cozinha, tá? E uma pessoa, sei lá, está lá com aparentemente levou uma facada. As 10 facas são vestígios? São, mas só uma é evidência. Só a que foi utilizada. Tá? Então, a análise,
né, científica, ela serve para isso. Né? Oi? Um vestígio. Ele só tem validade se ele for relacionado com o crime. Então, por exemplo, como eu falei das 10 facas. Se só uma estiver relacionada com o crime, por que você vai precisar das outras? Certo? Então, toda vez que um vestígio é analisado pela ciência, ele se torna uma evidência se ele tem relação com o crime. Existe uma diferença no meio de punição em crimes que vão causar consequências imediatas e crimes que vão causar consequências a longo prazo? Bom, aí a parte de direito, né? A gente tem 2 tipos de crime, tá? Essa sua pergunta é muito boa. Parabéns. É realmente excelente, né? O que é um crime de curto prazo, de longo prazo, etc. Isso daí é o que eles chamam de crime de perigo. Tem crime de perigo concreto. Todo crime é de perigo, desculpa, mas você tem o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato. O que é uma coisa e que é outra? Então, por exemplo, um crime de perigo concreto é aquele que vai causar alguma coisa rápida. Se alguém aponta uma arma e pretende atirar, é agora que vai acontecer. Tá? Se alguém senta no volante embriagado, não quer dizer que ele vai matar ou vai machucar uma pessoa, mas tem potencialidade de fazer isso, certo? Então, isso é um crime de perigo abstrato. As consequências, que são o que você perguntou, tá certo? Consequências de longo prazo e de curto prazo. Aí depende, né? Depende do que é um longo prazo. Então, por exemplo, se uma pessoa perde a vida, ela nunca mais, é para sempre. É um prazo indeterminado. Se uma pessoa sofre uma lesão corporal, por exemplo, você tem vários tipos de lesão corporal. Você tem lesão corporal culposa, você machucou alguém, sem querer, mas ainda assim pode ser crime. Você tem as lesões corporais que são graves, as gravíssimas. As graves são aquelas que machucam, mas tem recuperação. As gravíssimas podem ter consequências para o resto da vida. Quanto maior a consequência de um crime, mais alta é a pena. Tá? Então, o legislador, quando ele foi colocar os crimes no Código Penal, ele previu os efeitos, e quanto pior é um efeito, mais dura é a pena relacionada a isso. Em média, assim, tem algumas exceções, que a gente não vai, esse é outro assunto, mas a gente não vai falar agora. Tá? Corpo de delito entra em medicina legal? Corpo de delito. Eu não cheguei na parte legal, mas tem um artigo no Código de Processo Penal que fala o seguinte: quando a infração deixar vestígios. Quando que uma infração deixa vestígio? Sempre. Tá? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Corpo de delito, apesar de na TV muitas vezes fala que é uma coisa do corpo, não é. O corpo do delito é representação material do delito. É o conjunto dos vestígios relacionados ao delito. Então, você pode ter um corpo que foi deixado ali, que é da alçada da medicina legal. Mas o corpo de delito é tudo. É uma mancha de sangue, ele é uma roupa, ele pode ser uma droga, enfim. O corpo do delito é a representação física do delito. Então, é tudo que o cometimento do crime deixou para trás em termos materiais. Muito. Parabéns pela pergunta. Excelente, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Obrigada, gente. Estou à disposição.